A gente agora vai percorrer a cidade do Salvador na companhia do historiador Rodrigo Lopes. Ele vai mostrar pra gente um pouco da origem e as histórias dos solares. Salvador é uma cidade pitoresca, que esconde outras cidades dentro de si. Se pudéssemos descascar Salvador como uma cebola, encontraríamos outra Salvador de outras épocas diferentes. Por exemplo, estamos na região central da cidade, próxima à Baixa dos Sapateiros. Dá para imaginar que uma região de tanto movimento possa conviver com uma Salvador de 300, 400 anos atrás? Difícil, né? Mas interessante. Querem conhecer? Vamos comigo então. Então hoje nós vamos conhecer alguns solares da cidade de Salvador. Solares são arquiteturas que vêm de Portugal para cá, arquiteturas residenciais. Os solares portugueses são casas que iniciam linhagens de famílias com títulos de nobreza lá em Portugal. Aqui no Brasil, principalmente durante o século XIX, 18 e 19, os solares são residências de pessoas que têm recursos, pessoas de cabedal, como se dizia na época, né? Elas marcam a sua posição social e econômica na sociedade soteropolitana, sem necessariamente elas terem títulos de nobreza. Os solares brasileiros herdam o nome dos seus proprietários. Esse aqui é o solar Bercó, de propriedade de Antônio Bercó da Silveira, ouvidor do crime daqui de Salvador no século XVIII. Vamos conhecer um pouco mais dessa casa? Solares como o Bercó desenvolvem-se em torno de 4 pavimentos, porão, 2 pavimentos, sótão. E tem sempre essa escada maravilhosa que a gente acabou de subir, que é uma característica das casas abastadas do século XVI, um modelo que remonta ainda às casas renascentistas da Europa. O solar Bercó também participa de momentos importantes da história do Brasil e da Bahia. Por exemplo, aqui foi o quartel-general do general Madeira de Melo, por época das guerras de independência do Brasil na Bahia. Então as tropas portuguesas estavam sediadas aqui. Uma outra característica dos solares antigos é a necessidade de terem muitas portas e muitas janelas, porque as paredes eram muito grossas, as construções arquitetônicas daquela época eram monumentais. Então, essas janelas e essas portas em profusão ajudavam a entrar a claridade e a luz do sol, e a umidade, o mofo e esses problemas estruturais que acometem as construções, né, não graçassem de forma tão grave nesses locais. O solar Bercó situa-se num ponto de conexão estratégica entre a Cidade Alta, o centro histórico, e o Vale do Rio das Tripas, que hoje nós conhecemos como Baixa dos Sapateiros. Essa localização inusitada para um imóvel como este faz alguns historiadores e arquitetos desconfiarem que isso aqui se originou de um fortim, uma bateria militar para a proteção dessa parte de Salvador ainda no século XVI. Hoje o Solar Bercó abriga o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Nada mais interessante para sediar o IPHAN do que uma casa tão importante para a história da Bahia e do Brasil como essa aqui. Não é verdade? Mas a gente vai conhecer ainda outros lugares importantes, outros solares de Salvador. Vamos nessa? Dom Marcos de Noronha foi uma das figuras políticas mais expressivas aqui da Bahia no início do século XIX, responsável por grandes projetos de embelezamento urbano em Salvador, como, por exemplo, a Praça da Aclamação e o Obelisco, que fica lá em homenagem a Dom João VI, rei de Portugal. Esse casarão situa-se numa área também emblemática historicamente de Salvador. O bairro do Garcia é uma das zonas de ocupação populacional mais antigas da cidade. Aqui foi ponta de partida de algumas das fazendas de gado de Garcia Dávila, que deu nome ao bairro. Além da sua imponência arquitetônica e da sua importância histórica, o Solar Conde dos Arcos é testemunho da importância política desse político baiano, desse último vice-rei do Brasil, que tinha tanto prestígio junto à coroa portuguesa, que em plena administração do Marquês de Pombal, conseguiu importar para este edifício 21 painéis de azulejos portugueses produzidos na Real Fábrica do Rato, a fábrica das faianças e azulejaria da família real portuguesa. Mas vamos continuar conhecendo outros solares de Salvador. Vamos nessa?
Francisco Amado Bahia foi um dos maiores criadores de gado da Bahia entre o fim do século XIX e início do século XX, dono de pelo menos 70% dos pontos de venda de carne aqui em Salvador. Todo esse poder econômico pode ser evidenciado a partir do seu solar, o Solar Amado Bahia. O Solar Amado Bahia é testemunha do poder econômico do coronel Francisco Amado Bahia. Mandado construir no final do século XIX, inaugurado em 1904, até hoje encanta as pessoas que passam aqui pela Avenida Beira-Mar, na Ribeira. É uma construção em alvenaria, porém com elementos arquitetônicos que denotavam esse poder econômico. Gradis de ferro, trabalhados na Inglaterra, escada com mármore de Carrara, pinturas internas, espelhos franceses, tudo isso mostrava o poder aquisitivo da família Amado Bahia no início do século XX. Nós passeamos hoje por 3 dos vários solares antigos da Bahia. Esses solares são testemunhos de partes importantes da nossa história e por isso merecem ser preservados. Convido vocês a andarem pela cidade, a se apropriarem da cidade e a terem um olhar atento. Eles estão espalhados por aí e eles contam pra gente uma parte importante da nossa própria história.